hoje nós temos uma aula muito especial sobre os 5 segredos para criar mensagens persuasivas no WhatsApp que fecham contratos lucrativos. Hoje eu vou mostrar para você aqui nessa aula como dominar a arte de vender pelo WhatsApp. Vender pelo WhatsApp é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, é uma coisa que muita gente tem medo ou às vezes não sabe como vender pelo WhatsApp. E a verdade, quem é que tem esse medo aqui? Alguém aqui na sala tem esse medo de vender pelo WhatsApp? Alguém aqui falar assim, nossa, eu não sei se é bom eu mostrar, eu não sei se é bom eu enviar meu orçamento, eu não sei como enviar esse orçamento. Isso acontece com você? Ah, será que eu envio meu orçamento? Será que eu não envio? Como é para você? Envio na cara de pau. É, eu preciso te confessar que eu envio meu orçamento, não pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é um pouco mais recente, né? Mas eu já envio meu orçamento online já há mais de 12 anos. Na época que a gente só trabalhava com e-mail, eu já enviava meu orçamento por e-mail porque eu já tinha uma proposta de impacto, já tinha uma proposta com uma copy de vendas. E as pessoas falavam assim para mim, Jéssica, tu é louca? Como é que tu envia o orçamento sem reunir com o cliente? Como é que tu faz um negócio desse? E eu dizia assim, gente, eu prefiro poupar o meu tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer e eu prefiro reunir com o cliente que já está preparado, que já sabe o preço que eu cobro, para poder fechar esse orçamento com ele. Né? E aí as pessoas falam, meu Deus, a Jéssica tá louca. Não. E hoje em dia, aí, a maioria das pessoas hoje já faz isso. Mas qual é o problema? As pessoas não sabem fazer o envio dessas mensagens. Ou melhor, não sabem utilizar técnicas de venda. Porque não é só você dizer assim, o cliente vir, solicitar o orçamento e falar assim, ah, eu quero ter o orçamento, ai, tu pá, envia o orçamento. Não, não pode ser feito dessa forma. Tem que ter estratégia, tem que ter técnicas de venda, né? E é isso que eu vou te passar hoje aqui, algumas técnicas de mensagens persuasivas para o WhatsApp. E no primeiro momento, essa palavra persuasivas pode vir um pouco com choque de realidade, ou pode vir um pouco mais, nossa, mas como assim persuadir alguém? Não. É o termo que a gente usa, né? Mas o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, é que é uma condução da venda. Quando a gente está a venda, seja ela no WhatsApp, seja ela no e-mail, seja ela numa reunião presencial, como é que ela tem que ser feita? Ao invés do cliente estar na frente, você está empurrando o cliente para a venda, você tem que estar conduzindo esse cliente. É como se você estivesse na frente, o cliente estivesse de olhos vendados e você estivesse falando aqui, segura aqui no meu ombro que eu vou te conduzir até o lugar. E aí o cliente, porque ele quer, ele está ali segurando no teu ombro e está indo para fechar contrato. E é isso que as pessoas não entendem quando elas falam de vendas. Todas as vendas que são feitas de forma empurrada, esse cliente geralmente ele não tem uma boa experiência de vendas. E é aí que as pessoas falam assim: nossa, eu não tive uma boa experiência, aquele cliente não foi legal para mim, ou então eu não fiz um bom atendimento com esse cliente. Mas por quê? Porque a pessoa extrapolou na hora de fechar a venda, na hora de conduzir essa venda. Então, eu vou te chamar aqui para a tela do meu computador para a gente compartilhar aqui o meu mapa mental, que eu já preparei aqui para vocês. Estão vendo o meu mapa? E aqui nós temos os 5 segredos para criar mensagens persuasivas no WhatsApp que fecham contratos lucrativos. Nessa aula, você vai entender como dominar a arte de vender pelo WhatsApp. Então, aqui nós temos 5 segredos que eu vou te revelar já já. Então, para a gente começar, vamos aqui começar a entender qual é a importância de dominar as habilidades de comunicação persuasiva no WhatsApp para alcançar sucesso nas vendas e fechar contratos lucrativos. Você tem que entender o seguinte: dominar essas habilidades de comunicação no WhatsApp, isso influencia em 5 fatores na apresentação do teu serviço. Na hora do cliente dizer assim, nossa, esse serviço que a Rejane, esse serviço que a Paula me oferece, esse é um serviço legal e eu quero contratar esse serviço, eu quero fechar esse contrato. Primeiro ponto aqui é o quê? É captar a atenção. Então, quando você domina as habilidades de comunicar através do WhatsApp de forma persuasiva, você aqui começa a captar a atenção, mas de uma forma legal. Por quê? Porque hoje em dia, no ambiente digital, a atenção das pessoas é o recurso mais valioso que a gente tem e também é o recurso mais escasso. Hoje em dia, o teu concorrente, ele não é apenas aquele fornecedor, aquela pessoa que vende o mesmo serviço que você. Hoje, o teu concorrente são as inúmeras lives de cantor sertanejo, de vendas, de não sei o quê. Tudo isso é teu concorrente hoje. Hoje em dia, os Reels que as pessoas vão passando, é teu concorrente. Eu tenho um pouco de. Eu tenho que manter o meu foco para fazer, eu tenho esse probleminha.
E eu tava até falando pro meu marido hoje, eu falei assim, Joel, é muito engraçado, porque quando eu tiver com o meu computador no meu colo, que eu estiver trabalhando, e tu vê que eu simplesmente estou no Instagram assistindo um Reels totalmente aleatório, me chama a atenção na hora, porque tu pode ter certeza que não era pra eu estar vendo aquilo. Porque às vezes eu vou entrar no Instagram pra ver alguma coisa, e aí do nada pula algum vídeo, desperta algum vídeo, que já aconteceu isso com você? Eu falo se não acontece com você, né? E aí desperta algum vídeo, aí eu começo a ver, tipo, opa, não era pra eu estar fazendo isso, era pra eu estar fazendo outra coisa. E às vezes a gente tem 300 abas abertas. Hoje em dia, você é o seu próprio concorrente. Porque às vezes você tem 300 abas abertas na tela do teu computador e você está concorrendo à sua própria atenção em fazer o seu próprio trabalho. Então, quantos de vocês já aconteceu isso? Tenho certeza que pelo menos alguma vez já deve ter acontecido isso com você, né? Por quê? Porque hoje em dia, vivo fazendo isso, porque hoje em dia o nosso concorrente não é apenas a atenção do nosso cliente, é a parte principal. E aí, quando você utiliza as técnicas de comunicação persuasiva, você será capaz de captar a atenção do seu cliente ideal logo no início da conversa no WhatsApp. Só que para isso você tem que ter a estratégia para o cliente não ser que nem a gente quando está assistindo um vídeo, né? Para que o cliente comece a conversar com você, você tenha um tempo. Gente, falou tudo, eu sou a minha concorrente, socorro. A gente é nosso próprio concorrente, acredite, na maioria dos casos. Mas quando a gente mantém a atenção do cliente com mensagens persuasivas no WhatsApp, esse cliente ele não vai abrir espaço para falar com outra pessoa, porque ele está tão ansioso pela tua resposta, porque você fez ali um funil bem bacana dentro do WhatsApp, que isso vai captar a atenção do teu cliente, e isso é fundamental para despertar o interesse dele no seu serviço e continuar essa conversa. Outra coisa que é importante para você dominar essas habilidades é que, ao aplicar essas estratégias persuasivas, você cria mensagens impactantes que geram interesse e curiosidade no teu cliente. E gerar interesse e gerar curiosidade no teu cliente faz com que ele queira saber sobre o que você tem para oferecer e ele fica aberto a ouvir a sua proposta. Porque muitas vezes eu ouço das pessoas o seguinte: Jéssica, eu estou conversando com o meu cliente no WhatsApp e ele simplesmente fala para mim assim: eu quero logo saber o preço. E aí eu mando o preço porque o cliente já quer saber e aí começa a enrolar na conversa. Mas a culpa é sua. Porque você não soube envolver esse cliente, você não soube gerar interesse, despertar um desejo nesse cliente e conversar com você. Às vezes, uma pequena frase dizendo assim: olha, eu já vou te passar o orçamento, mas antes eu preciso fazer algumas perguntas para trazer o melhor serviço para você, já faz com que o cliente recue e te ouça com atenção. Certo? Então, existem algumas estratégias para isso. Outra coisa que ajuda, que é importante para você dominar as habilidades de comunicação persuasiva no WhatsApp, é porque quando você domina isso, você consegue transmitir o seu valor. Com a comunicação persuasiva, você é capaz de transmitir de forma clara, de forma objetiva e convincente o valor e os benefícios do seu serviço. Muitas vezes, as pessoas perdem vendas pelo WhatsApp porque elas não têm certeza, então elas não deixam de forma clara por que aquele valor é referente àquele serviço. Ah, Jéssica, mas quando eu tenho autoridade, eu não preciso estar justificando o meu preço de nada. Gente, todo preço tem que ser justificado. Todo. Todo preço precisa ser justificado. E eu não estou falando justificado, não leva a mal, não. Eu não estou falando que precisa ser justificado da gente falar assim, não, olha, a minha mentoria, ela custa R$ 1.000 aqui, o meu curso custa R$ 1.000, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que não sei o quê? Por que o fulano não faz? Por que eu faço? Não é esse tipo de justificativa, não. É uma justificativa do cliente falar assim, caramba, ela cobra R$ 1.000 e ela entrega tudo isso, tá justificado por que ela cobra esse preço. Entendeu como é diferente a forma como o teu cliente vê isso? Porque isso ajuda você a se destacar da concorrência, demonstrando ao cliente como o seu serviço pode resolver os seus problemas e atender às suas necessidades. Então, isso faz diferença na conversa, na dinâmica com o teu cliente. O quarto ponto que você precisa dominar as habilidades é porque você começa a superar as objeções. Você entende como superar as objeções, porque durante o teu processo de venda é muito comum surgir objeções. Quantos de vocês aqui, por exemplo, já compraram, vocês que estão aqui? Peraí, a Cat perguntou como justificar o meu serviço. Consegue dar um exemplo? Não existe forma melhor da gente justificar o nosso serviço através dos benefícios. Quando eu mostro para o meu cliente, por exemplo, vocês que estão aqui têm um problema muito específico. Vocês são minha persona e eu conheço vocês que estão aqui na minha sala. Vocês têm um problema muito específico, que é o quê? Conseguir vender. Vender o serviço de alto valor. Esse é o problema master, né? É o problema. Existem outros probleminhas ali, existem outras dificuldades que vocês têm, mas o problema master é conseguir vender um serviço de alto valor. Ponto. E aí, eu preciso justificar por que vocês precisam contratar, por que você precisa contratar a minha mentoria, por que a minha mentoria é suficiente para ti. Só que aí, a partir do momento que eu falo assim, não, olha só, presta atenção. Minha mentoria era no valor de tantos reais, porque isso, mas olha, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo, meu concorrente não te entregar isso. Não, é o benefício. Se eu sei, a partir do momento que eu sei que o teu problema é fechar vendas de alto valor, como é que eu justifico o meu serviço? Eu justifico de que forma? Mostrando o benefício. Fazendo o quê? Cat, está cansada de
passar orçamento para o teu cliente e ele não entender o valor do teu serviço? Tá cansada de o cliente solicitar um orçamento pelo teu WhatsApp e às vezes tu não tem um script bacana para poder falar com esse cliente? Tá cansada de não conseguir atender esse cliente da forma como tu gostaria? É porque tá faltando um processo de vendas. Aqui na minha mentoria, eu tô fazendo um pitch, olha só, presta atenção como eu tô abordando. Aqui na minha mentoria, eu te ajudo a fazer isso. Porque é isso que você precisa. Você precisa ter um script de vendas, você precisa ter um processo de vendas, você precisa saber falar com esse cliente. E é isso que eu posso te ajudar aqui. Eu cobro esse valor aqui X, porque eu posso te ajudar com Y. Entendeu como a gente justifica o valor? Entendeu? Então, todas as vezes que eu falar aqui para vocês, o nosso serviço de alto valor ele precisa ser justificado, é que não é que eu vou dizer, ah, isso, porque é isso, porque... Não. É porque eu vou justificar em cima da tua necessidade. Deu para entender? Eu abri só esse parêntese aqui para justificar esse serviço, só para poder contextualizar para vocês aqui. Deu para entender? Coloca aqui para mim se deu para entender, que se ficou claro. Deu? Que bom. Então, pronto. Acho que eu nem ia falar sobre isso, mas eu abri esse parêntese aqui para vocês entenderem sobre essa parte, tá bom? Então, toda venda, ela tem as objeções, né? Então, você precisa aprender a contornar essas objeções. E dominar as habilidades persuasivas no WhatsApp permite que você saiba como lidar com essas objeções de forma eficaz. Então, você pode fornecer respostas convincentes, você pode dissipar as dúvidas durante a sua conversa com o cliente, você pode tranquilizar o teu cliente, porque às vezes, tá, você já mostrou para o cliente, eu estou falando aqui do exemplo, né? Você já mostrou para o cliente a tua necessidade, a necessidade dele de ter um serviço, de contratar ali um serviço. Jéssica, eu já entendi que eu preciso entrar na tua mentoria, mas aí eu não sei se eu vou ter resultado, por exemplo. Então, quando eu tenho mensagens persuasivas, eu sei como tranquilizar esse cliente. Eu posso mostrar depoimentos, eu posso mostrar resultados, eu posso mostrar, olha, o que eu vou fazer com você é isso, isso e isso. Mas 50% sou eu e 50% depende de você. E aí eu vou colocando estratégias e falando coisas, mensagens, para que eu tranquilize esse cliente, aumentando as chances desse cliente fechar contrato. Entendeu? Por exemplo, quantos de vocês aqui já tem algum curso meu, algum treinamento, são da minha mentoria? Quantos de vocês estão aqui e já compraram qualquer coisa minha? Se você já deu algum dinheirinho para minha conta, significa que eu, Jéssica, já consegui superar alguma objeção tua. E não significa que tu não tenha tido objeção. Você pode ter tido inúmeras objeções, né? Só falta a mentoria alfa, tô lascada. A Cat, mano, ela tá fazendo uma escadinha, entendeu? Cada dia ela compra um negocinho. A Cat, cada dia ela compra um treinamento. A Cat, ela tá no... né? Tipo, agora, o projeto dela agora é a mentoria alfa. Ela já tá na mentoria contratos lucrativos. Acho que eu também já te mandei pix, a Regiane. Né? Então, por quê? Se você já me mandou um pix de qualquer coisinha, é porque eu já superei a tua objeção. Você confiou em mim porque eu soube superar as tuas objeções. Entendeu? E isso se dá com habilidades de conversa persuasiva. Hoje eu tô te falando aqui sobre habilidades persuasivas no WhatsApp, mas tudo que eu vou te falar aqui pode ser aplicado para uma reunião online, presencial, onde quer que você esteja. E o quinto ponto, tá? Ainda não são os segredos, ainda é o quinto ponto, que é importante você dominar as habilidades de comunicação persuasiva no WhatsApp, é o seguinte: é que a comunicação persuasiva no WhatsApp, ela utiliza gatilhos mentais, e eu vou até colocar aqui, ó, não só gatilhos mentais, mas gatilhos mentais e emocionais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Gatilhos mentais, emocionais e estratégias que influenciam a tomada de decisão do cliente. Então, quando você entende como aplicar esses gatilhos, como a escassez, a prova social e a autoridade, você poderá criar uma atmosfera favorável para que o cliente tome a decisão de fechar contrato. Deu para entender esses 5 pontos aqui do porquê que você precisa dominar essas habilidades de se comunicar bem e de ter uma comunicação persuasiva no WhatsApp? Deu para entender esses pontos? Deu para entender? Certo? Então, ficou claro, né? Ótimo. Então, olha só. Jéssica, como foi que tu começou a ter esse domínio de habilidades, né? A gente não começa sabendo. Você nunca começa sabendo. Eu já contei várias vezes aqui, mas sempre tem alguém que não me conhece, que assiste a gravação. Então, hoje, eu sou especialista em vendas de alto valor. Mas com 18 anos, eu comecei como gestora em marketing. Me formei em marketing e trabalhava para uma empresa vendendo serviço de alto valor dela. A gente tinha um script. Existia um script que precisava ser seguido. Só que olha o que é interessante. É que todas as vezes que eu seguia o script da empresa, eu fechava as minhas vendinhas ali, né? Porque eram scripts comprovados. Isso que eu estava falando. Eram scripts comprovados. Porém, quando eu adaptava esse script com o meu toque, com a minha. Eu já utilizava os gatilhos sem mesmo conhecer nessa época os gatilhos, né? E quando eu adaptava isso, eu vendia muito mais. Eu explodia de vender. Né? Então, hoje,
para eu poder dizer assim, hoje eu sou uma especialista em vendas de serviços de alto valor, porque eu não ensino a vender produtos de alto valor, eu vendo serviços de alto valor, é porque teve uma história aí. Então, antes eu vendia o meu serviço por R$ 300. Hoje eu vendo o meu serviço por 7.000, R$ 8.000. E qual foi a diferença? O que me fez pular de 300 para R$ 8.000? Técnicas de venda. Técnicas de venda aliada ao marketing, né? Então, hoje eu vou te mostrar aqui quais são esses 5 segredos. Estão preparados? Podemos vir aqui para os nossos 5 segredos já? Então, bora lá. Primeiro segredo aqui que você tem que entender na técnica de se comunicar de forma persuasiva com o cliente é compreender profundamente quem é o seu cliente ideal. Jéssica, mas eu sei quem é meu cliente ideal. Tu tem certeza? Tu tem certeza que tu sabes quem é o teu cliente ideal? Olha só, deixa eu te mostrar um negócio aqui. O que é entender quem é o meu cliente ideal? Eu vou tirar aqui do Insta, tá? Quem tiver aqui, toca lá no link da bio e vem para a sala do Zoom, que agora eu já vou tirar daqui que eu vou começar os segredos. Pronto, aqui eu já tirei. Né? Então, olha só, compreender profundamente o meu cliente ideal. Significa que eu vou conhecer os detalhes sobre o perfil desse cliente, como as necessidades desse cliente, os desejos desse cliente, os problemas desse cliente e as preferências desse cliente. Quando eu falo entender o meu cliente ideal, eu não estou falando de persona. Eu não estou falando da persona Ana, de 35 anos, que tem dificuldade disso aqui, disso aqui, disso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da Ana, que tem a necessidade, então vou dar o um exemplo aqui da minha persona, que são vocês que estão aqui. A Ana, que a necessidade da Ana é fechar contratos lucrativos. O desejo da Ana é fechar contratos lucrativos para que ela não precise lotar a agenda e ter mais tempo para ela e para a família dela. O desejo dela é fechar contratos lucrativos para que ela possa sair do emprego dela de CLT e trabalhar exclusivamente da empresa dela. O problema que a Ana enfrenta é falta de tempo, porque como ela trabalha fora, ela não tem muito tempo para resolver as coisas da empresa dela. O problema dela é que, na hora de conversar com esse cliente, ela não sabe quais são as falas corretas que ela vai usar. E se você, e vocês que estão aqui como são minha persona, vai me dizendo se está se encaixando o que eu estou falando na tua vida aí, tá? De repente, a Ana, ela nem trabalha fora. Mas o problema da Ana é que os clientes estão chegando, ela está tendo uma demanda, mas ela não está conseguindo reter esses clientes para fechar contrato. De repente, a Ana está recebendo muita solicitação de orçamento. Vai vendo se eu estou falando que é você aí, né? A Ana está recebendo muita solicitação de orçamento, mas ela não está conseguindo fechar. Ou a Ana nem está conseguindo mostrar o valor que ela tem, e com isso o cliente nem solicita o orçamento para ela. Mas quando o cliente solicita, ela consegue fechar. Então ela está com um problema de captação do cliente. Essa é a minha persona, esse é o problema da Ana. Ah, quais são as preferências da Ana? A Ana, por exemplo, hoje, eu, Jéssica, os meus clientes, quais são as preferências dos meus clientes? Eles querem resolver as coisas rápido. É muito engraçado que eu vou te contar uma história. Eu tenho um treinamento que eu tirei ele de venda. E o treinamento, hoje eu tenho a mentoria contratos lucrativos. Mas antigamente, há alguns meses atrás, eu vendia o método contratos lucrativos, que era o curso, o treinamento com todas as aulas. E tinha uma coisa muito interessante, que as pessoas não concluíam as aulas. E o mais engraçado é que eram 30 aulas dentro do treinamento, aulas de 8, 9, 10 minutos. Se você colocar isso num papel para assistir, tu consegue assistir isso num dia, numa tarde. E aí, as pessoas não assistiam o treinamento. E eu comecei a ficar encucada com aquilo. Eu disse, meu Deus, mas tem, assim, as aulas não são muitas aulas, e são aulas rápidas. E o que está acontecendo? Eu preciso fazer o meu cliente assistir até o final. Eu preciso fazer o meu aluno assistir até o final. Alguma coisa eu preciso ajustar. Aí eu disse assim, o Nil tá aqui na sala, eu conversei isso com ele, né? Eu disse assim, vou reescrever todo o método contratos lucrativos. Aí eu comecei a reescrever. Quando eu fui reescrever, é porque eu não tenho como abrir agora aqui para ti o meu sistema de vendas. É um negócio muito absurdo. Quando eu comecei a reescrever o método contratos lucrativos, ele ficou gigante. Por quê? Todas as estratégias que eu aplicava, que eu testava e que eu passava por na minha mentoria, eu comecei a documentar. E eu vi que eu tinha muita estratégia, muita coisa. E quando eu coloquei isso no mapa mental igual a esse aqui, estava gigante. Eu disse, pronto, o pessoal não conseguia assistir até a última aula e agora que eles não vão assistir mesmo. Por quê? Porque as preferências do meu cliente eram coisas rápidas, eram coisas direto ao ponto. E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu conheci os detalhes do perfil do meu cliente ideal. E aí foi que eu criei a mentoria Contratos Lucrativos. Que eu nem ia falar sobre ela hoje, né? Mas foi a partir disso que eu criei a mentoria Contratos Lucrativos. Por quê? Porque o meu cliente tem acompanhamento em 4 semanas. Eu vou acompanhar 2 meses ele no WhatsApp. O meu cliente, ele entra, a Cat é da mentoria Contratos Lucrativos, ela sabe. Ela entrou, ela já recebe um formulário de orientação imediata, eu já leio aquele formulário, já mando um áudio para ela, já falando das coisas que ela já precisa mudar. De lá, ela já marca reunião individual comigo. Então, é para ontem, é para já.
E a partir dessa reunião individual que ela faz, é que eu libero as aulas específicas que ela precisa assistir. Então, como isso foi possível? Porque eu conheci perfeitamente, profundamente o perfil do meu cliente ideal. Meu cliente ideal não vai ficar 300 horas assistindo aula, não vai. Então, entende que quando eu compreendo profundamente o meu cliente ideal, eu sei como conversar com esse cliente. Eu sei como chamar com esse cliente. Olha, a Cat até comentou bem isso. Agora estou vendo a sua aula e já colocando a mão na massa do meu orçamento para o formato de WhatsApp. Olha só, isso aqui foi uma coisa que a gente tratou na reunião. Então, imagina que se eu tivesse colocado isso no método para ela, ela ia assistir essa aula lá no quarto módulo, porque eu ia fazer toda uma introdução de autoridade, igual como era o método antes. Então, conhecer o meu cliente ideal deixa ser mais rápido, mais pronto para o meu cliente quer. Às vezes, você está cheio de conteúdo, cheio de técnica, cheio de teoria. O teu serviço deve ter um monte de teoria lá. Né? Deve ter um monte de coisa que você fala assim, ah, não, olha, o meu serviço, eu ofereço isso. Deve ter um monte de coisa. Assim como no meu também tem. Mas existe uma frase que você tem que entender que é a seguinte, quanto mais cedo você aprender essa frase, vai melhorar a tua técnica de conversa no WhatsApp. Você precisa vender o que o cliente quer e entregar o que o cliente precisa. Anota isso aí. Você tem que vender o que o cliente quer e você tem que entregar o que o cliente precisa. Mas, Jéssica, o meu cliente ele não precisa saber todas as técnicas, eu não preciso entregar todas as técnicas? Sim. Só que quando você entende profundamente teu cliente ideal, você vai entregar exatamente aquilo que ele quer ouvir. Mesmo que existam processos que precisam ser feitos no caminho. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente no WhatsApp, qual é a primeira coisa que você tem que entender? É que você não vai pegar e colocar uma mensagem enorme no WhatsApp com todos os itens do seu serviço. Você tem que entender as necessidades, desejos, problemas e preferências do teu cliente. Para quê? Para você falar o que o teu cliente quer ouvir. Certa vez, uma cliente minha falou assim, Jéssica, eu expliquei todo o meu serviço para cliente, todo, e eu tenho uma empresa de eventos também, né? E essa cliente virou para mim e falou assim, Jéssica, não, tudo bem, eu já conheço. Depois de eu falar tudo, ela falou assim, não, eu já conheço, isso aí eu já vim de outras assessoras e eu já conheço isso. A verdade é que eu só queria que tu me colocasse uma recepcionista na porta do evento, porque eu fui num outro evento e eu saí sem receber brinde e eu era a madrinha. E eu só queria isso. Se tu me prometer que tu vai me colocar ali, uma pessoa fecha contigo agora. Eu disse, então tá bom. Olha qual era a necessidade da pessoa, era tão básica. Ela não precisava saber as inúmeras coisas que eu fazia no pré, no durante, depois. Ela não precisava saber isso. O que ela precisava é que eu suprisse uma necessidade específica que ela queria. Entendeu? Então, ao entender o seu cliente ideal, você vai ser capaz de personalizar as suas mensagens de forma eficaz e criar uma conexão e relevância com esse cliente. Então, anota aí o que você vai fazer a partir desse momento. Você vai fazer pesquisas, análise de dados, você vai fazer perguntas para o teu cliente para obter informações valiosas sobre o teu público-alvo. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer um formulário no Forms para identificar. Faz um formulário com o teu cliente que já é fechado. Você fechou um cliente, a gente chama isso de follow-up de acompanhamento, follow-up de fechamento. Teu cliente fechou? Manda um formulário para esse cliente. Pergunta quais são as dúvidas desse cliente, deixa o cliente responder. Quais são os desejos para a realização do serviço dele? Quais são as dificuldades que ele enfrenta ou que ele não quer enfrentar? Quais são os problemas que ele já enfrentou ou que ele já viu outras pessoas passarem que ele não quer passar? E a partir do momento que você sabe isso com o teu cliente, você pode usar esse formulário para conversar com os próximos, com um briefing. Não. Um briefing, ele é para que a gente passe como vai ser o serviço, ou para a gente entender como vai executar o serviço. Isso aqui é para script de vendas, tá? Isso aqui é para... O que tu vai fazer? Tu vai pegar esse formulário e vai pegar com os clientes que você já fechou. E vai passar um formulário com essas 4 perguntinhas, para poder você identificar exatamente isso. As dúvidas, os desejos, as dificuldades e os problemas. A partir dessas respostas, você vai ver que as respostas são praticamente iguais dos teus clientes. E aí, com os próximos atendimentos que você for fazer, você já vai saber. Hoje, aquilo que eu falei mais cedo, assim, a minha persona, vocês que estão aqui, vocês é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Por quê? Porque eu já fiz pesquisa nos stories, em formulário, eu já fiz pesquisa em final de curso, dentro de aula, eu sempre estou fazendo pesquisa para saber o que o meu cliente está falando. Se eu falar para o meu cliente, por exemplo, a minha cliente, ela trabalha fora, minha aluna, geralmente, ela trabalha fora. E se eu ficar falando a palavra CLT, de repente é uma palavra que minha cliente não fala, CLT, né, que é da carteira de trabalho. De repente ela não fala CLT. Ela fala que ela tem um segundo emprego. Então, a minha comunicação não vai ser em cima de CLT. Vai ser de segundo emprego, vai ser de primeiro emprego. A minha comunicação, ela precisa estar alinhada com a linguagem do meu cliente. Porque se eu estou falando uma linguagem que o meu cliente não entende, a gente está tendo um problema de comunicação. Porque a comunicação não é o que eu falo, é o que eu falo e você entende.
Entendeu? Então, quando você fizer isso, isso vai permitir que você direcione as suas mensagens de venda de forma estratégica, destacando os benefícios e as soluções que o seu serviço oferece. Então, quando você cria mensagens que atendem às necessidades específicas do teu cliente ideal, você aumenta as suas chances de sucesso nas negociações pelo WhatsApp. Então, entendeu aqui que ó, eu falo para vocês que eu trago aula gratuita, eu faço venda durante a aula, mas eu entrego conteúdo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Que aqui é conteúdo real. Então, entendeu que é muito mais do que simplesmente é muito mais do que simplesmente você compreender profundamente o teu cliente ideal, porque as pessoas elas não têm noção do que é, de fato, a questão do cliente ideal. Elas acham que é uma coisa tão mínima, tão é, é, elas acham que é tão básico, que é tão, sabe? Mas não, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Você conseguiu entender? Escreve aqui para mim no chat se você conseguiu entender isso. Tá? É muito maior do que simplesmente entender o que é o cliente ideal, certo? Segundo segredo é criar mensagens impactantes. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui no chat, tá? Que aí no final eu vou responder e tirar todas as dúvidas, ok? Segredo número 2 é criar mensagens impactantes no WhatsApp, certo? Que despertem interesse e gerem curiosidade. Tá, Jéssica, como é que eu vou criar mensagens impactantes? Eu trouxe exemplo para vocês. Eu não ia fazer uma aula qualquer, eu trouxe exemplos, tá? Então, ao criar mensagens impactantes, você desperta a curiosidade do seu cliente ideal e o deixa ansioso por mais informações. O que acontece? Você tem que ter 3 tipos de coisas aqui para criar essas mensagens impactantes, né? Então, primeiro, são as frases de impacto que você pode usar. Segundo, as perguntas persuasivas e os elementos surpreendentes. Anota isso aí. Nas frases de impacto, eu trouxe exemplos. Um exemplo de frase de impacto. Por exemplo, para minha persona, tá? Transforme sua vida profissional com o nosso serviço exclusivo. Transforme a sua vida profissional com a mentoria alfa. Ponto. Descubra o segredo para alcançar resultados extraordinários no seu negócio através de mensagens persuasivas no WhatsApp. Isso é uma frase de impacto. Desperte o potencial adormecido e conquiste o sucesso que você merece. Desperte o potencial de fechamento de contratos e conquiste o sucesso que você merece. Olha só, frases de impacto. Perguntas persuasivas. Olha só, as perguntas você tem que aprender a dominar para você utilizar no seu roteiro de vendas, tá? Então, você já imaginou como seria aumentar seus lucros em 50% em apenas um mês? Você já imaginou que pergunta você pode fazer contextualizada em cima desse exemplo aqui para o teu cliente? Coloca um exemplo aqui no chat. Escreve aqui um exemplo aqui no chat que você pode colocar, de repente, no teu serviço aí para o teu cliente. Escreve aí que eu vou dizer se vai estar legal ou não, tá? Vou te ajudar aqui, porque eu vou te ajudar aqui a dizer que está legal ou não. Tá? Então, outra. E se você pudesse economizar tempo e dinheiro ao mesmo tempo? São perguntas, geralmente, que tem funil do sim, que a pessoa quer. Ela vai responder sim para você, porque é o que ela quer. Outro exemplo de perguntas persuasivas. Quanto você está disposto a investir no crescimento do seu negócio? Aí a pessoa vai dizer assim, eu estou disposto a investir muito. Ou então, às vezes, a pessoa tem medo, ela fala assim, eu estou disposto a investir pouco, pois a pessoa quer muito resultado. Aí você tem que contornar essa objeção. Aqui, elementos surpreendentes, tá? O que você pode fazer? Você pode incluir um vídeo impactante que mostre os resultados alcançados por clientes que já utilizaram o seu serviço. Isso tudo na mensagem no WhatsApp. Você pode compartilhar estatísticas impressionantes sobre os benefícios e o impacto do serviço. Que tipo de estatísticas? Quantos serviços você já fez, quantos clientes foram impactados, resultados. Por que eu sempre coloco, por exemplo, eu tenho um aluno que ele fechava o serviço dele por R$ 180 e hoje o contrato dele custa R$ 4.500. É uma estatística, é um resultado. Eu tenho um aluno que a gente aplicou uma estratégia de venda, em uma semana ele fechou R$ 25.000. Isso é um fato. Então, eu estou usando estatísticas impressionantes para te mostrar que o meu método traz resultado, certo? A Miraci colocou, já imaginou ganhar até 20% na contratação dos fornecedores para o seu casamento? Perfeito, Miraci. Usar, por exemplo, uma frase dessa agrega valor ao teu serviço, porque a pessoa, quando ela te contrata, ela pode ganhar até 20% na contratação dos fornecedores para o casamento dela. Perfeito, perfeito, tá? Outro exemplo aqui de elemento surpreendente. Você pode oferecer bônus exclusivos ou uma garantia de satisfação para surpreender os seus clientes em potencial. De repente, você pode fazer uma ação de venda e esse cliente contrata o serviço, mas teu serviço ele demora um tempo para ser executado. O que você pode fazer? Você pode oferecer uma garantia de 15 dias, o seu cliente contrata e você oferece uma garantia de 15 dias para esse cliente, que se ele não ficar satisfeito, você devolve todo o dinheiro para ele. Aí é uma questão de você ser empreendedor, né? De você simplesmente dizer assim, segurar esse dinheiro e prestar um excelente serviço para esse cliente. O teu pós-venda inicial, a tua primeira semana, ela é determinante para que o teu cliente ele tenha sucesso depois. Por que na mentoria Contratos Lucrativos é imediato? E aqui eu estou abrindo uma estratégia para vocês, tá? Por que o acompanhamento ele é imediato?
Porque é tudo imediato. A pessoa, ela entra, ela já preenche formulário, ela já recebe um áudio e ela já marca reunião. Por quê? Porque a primeira semana de movimentação do meu cliente, ela precisa ser movimentada. Para que o cliente entenda que ele pagou por aquele serviço e ele está trabalhando naquele serviço e eu estou entregando aquele serviço. O pós disso pode ser mais lento, pode ser acelerado da mesma forma, tá? Depende de como é a tua entrega, porque tem serviço que a gente entrega aos poucos, tem serviço, enfim, cada serviço ele tem um estilo diferente. Mas no meu primeiro momento com esse meu cliente, eu preciso mostrar para ele que valeu a pena ele contratar aquele serviço. Ó, a Cat falou aqui, né? Que ela disse assim: já tô fazendo, já tô vendo a aula, já tô colocando a mão na massa e tudo, parará, parará. Por quê? Porque a primeira semana dela foi intensa. Eu preciso mostrar isso para o meu cliente. E não só para quem já está fechado, mas eu preciso mostrar para quem não fechou. Então, talvez vocês que não estejam, por exemplo, na mentoria Contratos Lucrativos, vocês podem dizer assim: caramba, eu não sabia que tinha esse acompanhamento. Eu não sabia que era tão mão na massa assim. E agora vocês sabem. Por quê? Porque foram elementos surpreendentes que foram colocados naquele serviço para que pudessem chamar a atenção do meu potencial cliente. Deu para entender? Hã? Terceiro segredo aqui é transmitir de forma clara e convincente o valor e os benefícios do seu serviço no WhatsApp. E aí, o que você vai fazer? Você vai destacar os diferenciais do seu serviço e mostrar como você pode resolver problemas e atender às necessidades do seu cliente ideal. Destaca os diferenciais, tá? Mostra o que o teu serviço vai resolver de problema. Não é aquela chuva de coisa que você faz, não. É qual é o serviço que você faz para resolver aquele problema do teu cliente. Quando você faz aquele formulário que eu falei lá em cima, você já vai saber como transmitir esses benefícios para poder justificar o teu valor, tá? Você vai também utilizar depoimentos de clientes satisfeitos, estudos de caso e estatísticas relevantes para reforçar o valor do teu serviço. Então, pega um cliente satisfeito e cria uma história baseada no teu cliente. O criar uma história não é tirar a história do sovaco. Eu até costumo dizer assim, por que eu uso print? Vocês nunca viram, só se eu estiver muito louca, mas eu acho que vocês nunca viram um depoimento meu, de cliente meu, aquele depoimento escrito, sabe, que fica entre parênteses, fica escrito, e o nome da pessoa, fulana de tal, empresária, não sei das quantas. Eu posso estar muito enganada, só se eu estou muito louca. Mas eu acredito que vocês nunca viram um depoimento desse. Por quê? Porque eu printo mesmo. Meus depoimentos são print, para provar que é real. Por quê? A partir daquele momento, eu posso criar uma narrativa em cima daquilo. Uma narrativa que seja real com a história. Então, quando eu te conto, como eu falei ainda agora, que eu tenho um aluno que a gente aplicou uma campanha de vendas para ele em uma semana e ele fechou R$ 25.000 em contratos de eventos. Qual é a narrativa desse aluno? Ele não sabia o que fazer, ele veio assistir uma aula minha, ele aplicou a estratégia na aula dele, fez uma semana de campanha de vendas, fechou R$ 25.000 em contrato. Uma pessoa que não tinha fechado nada, fechou R$ 25.000 em contrato. Eu peguei uma narrativa dele e criei uma história para tornar isso mais convincente. Entendeu? Só que a verdade vende. Então você não vai criar nada do sovaco. É pegar o que é real e transformar isso, tá? Transmitir de forma clara, ser convincente no valor, do benefício que é o teu serviço. E lá no treinamento Mestre das Vendas, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, no treinamento Mestre das Vendas pelo WhatsApp, a gente vai aprofundar essas técnicas e você vai aprender a identificar os pontos fortes do serviço e comunicar isso de forma persuasiva, tá? Então fica aqui comigo que eu vou explicar isso aqui no final, daí você vai se surpreender, pode ter certeza. Tá certo? Ok, aqui. Deu para entender, gente? Certinho? Estão entendendo? Estão compreendendo? Tá ficando claro essa questão de dominar essa arte de vender pelo WhatsApp? Escreve aqui no chat para mim, por favor, se está claro. Se vocês estão entendendo. Se já está abrindo um insight, se já está abrindo várias coisinhas na cabeça de vocês, formas de se comunicar com o cliente, tá? Vai, escreve aqui para mim no chat, tá? Quarto segredo é utilizar os gatilhos emocionais, contando histórias envolventes que se conectem com o seu cliente ideal. Eu trouxe exemplos aqui também, tá? Então, o que são gatilhos emocionais? Não estou falando de gatilhos mentais. Estou falando de gatilhos emocionais. São estímulos ou elementos em uma mensagem que despertam emoções específicas nas pessoas, influenciando as suas decisões e seus comportamentos. Então, os gatilhos emocionais, eles são utilizados para criar conexão emocional com o teu público, tá? Deixa eu ver aqui, comentário... 90% das minhas vendas é pelo WhatsApp. Muito bem, sim, está claro, está tudo claro. Beleza. Então, ó, os gatilhos emocionais são utilizados para criar conexão emocional com o público, alvo, e despertar o interesse, gerar empatia e motivar a ação desejada, como a compra de um serviço. Quais são os exemplos aqui de gatilhos emocionais, Jéssica? Jéssica, tem a escassez. A escassez é um gatilho mental. Como é que ele é um gatilho emocional? É porque a gente tem simplesmente dizendo assim, ó. A gente pode simplesmente dizer assim, ó.
Últimas 10 horas, últimas 10 vagas, últimas vagas, último não sei o que, é isso aí, é o gatilho mental da escassez. Agora, se com essa escassez eu crio a sensação de que o serviço é limitado, ou que ele está disponível por tempo limitado, eu estimulo o medo, olha só, a emoção que eu gero é um medo de perder uma oportunidade única. Então, ao invés de só falar que são apenas 10 vagas, eu vou dizer o seguinte: apenas 10 vagas restantes para o nosso treinamento exclusivo, garanta a sua antes que acabe. A pessoa vai dizer, isso vai acabar. E vocês sabem que eu uso gatilho, quando eu uso gatilho real, não tem essa coisa de dizer que acabou e depois não acabou, não. Não tem isso, não, né? Outro gatilho é a curiosidade. Despertar a curiosidade do teu público, deixando uma lacuna de informação que vai ser preenchida ao adquirir o serviço. Vou te dar uma lacuna que eu coloquei bem aqui, olha só. Foi aqui no exemplo, no Segredo 3. Aqui no Segredo 3, eu falei todas as coisas, eu coloquei bem aqui, olha só. No treinamento mestre em vendas pelo WhatsApp, nós vamos aprofundar essas técnicas, aprendendo a identificar os pontos fortes. Eu coloquei aqui uma lacuna. Você fala, caramba, eu já quero saber o que é esse mestre das vendas. Eu quero ser mestre das vendas no WhatsApp. A Jéssica vai me dar roteiro? A Jéssica vai me dar script? O que a Jéssica vai fazer comigo no treinamento mestre das vendas no WhatsApp? Qual é o valor disso? Como é que isso vai funcionar? Isso já abre uma lacuna, porque eu já inseri um elemento aqui de curiosidade. Então, e eu ainda mostro a estratégia que eu uso. Olha como a tua prof aqui, ela é boa. Ela é boa, porque eu podia estar escondendo as estratégias, mas eu não escondo de vocês, eu mostro tudo. Né? Então, ó, aqui, ó, uma lacuna de informação que vai ser preenchida ao adquirir um serviço. Então, aqui você vai descobrir o segredo, um exemplo, né? Descubra o segredo para multiplicar as suas vendas em 3 passos simples. Você não vai acreditar no resultado. Quais são os 3 passos simples dentro do treinamento? Dentro do meu serviço? Qual é o segredo para multiplicar? Qual é o segredo para ter um evento de sucesso? É tendo o meu método único e exclusivo de organizar um casamento. Qual é o segredo exclusivo? Eu vendo gesso. Qual é o meu segredo exclusivo? Qual é o segredo para o gesso secar rápido, para ter um serviço rápido? É porque eu utilizo um outro método de colocar esses elementos no teto, tarará. Enfim. Qual é o elemento de curiosidade que você está colocando? Ou você não tem colocado nenhum elemento de curiosidade? Pensa aí. Pensa aí. E escreve qual é o elemento, se você quiser colocar aqui, eu vou analisar, tá? Escreve aí qual elemento de curiosidade eu posso colocar. Escreve aqui nos comentários que eu posso te ajudar, tá? Até porque essa aqui é uma sessão experimental de mentoria, né? Aqui a gente não abre o microfone, mas eu respondo todo mundo aqui, tá bom? Vamos lá. Próximo exemplo de gatilho emocional é a necessidade de segurança, que é focar na tranquilidade e segurança que o seu serviço oferece, aliviando as preocupações e os medos do teu cliente. Então, exemplo, tenha a tranquilidade de contar com uma mentoria comprovada que já ajudou centenas de empreendedores a alcançarem o sucesso. Tenha a tranquilidade de contar com uma mentoria comprovada que já ajudou centenas de empresários a fechar contratos lucrativos, a aumentar o valor do seu serviço. Aí a pessoa pensa, nossa, se eu tenho exemplos, se ela está me dando exemplos de pessoas que passaram por isso, eu também posso. Então eu me sinto mais tranquila em dar um pixzinho para Jéssica, né? Então, a necessidade de segurança é algo normal do ser humano. E você precisa desenvolver essa necessidade de segurança durante a sua conversa com o cliente no WhatsApp. Outro exemplo aqui de gatilho emocional é o desejo de pertencimento. O desejo de pertencimento ele é muito forte, porque a gente chama de comunidade. A pessoa ela quer fazer parte daquilo. Ela quer ser parte daquilo. Então, o desejo de pertencimento. Quantos clientes teus aí, de repente, você está acostumado a postar foto do teu cliente, você executa um serviço, você posta a foto, e se tem um cliente que você não postou a foto, esse cliente ele vai lá e fala assim, poxa, eu fiquei esperando tu postar minha foto, tu não postou. Já aconteceu isso contigo? Fala aí pra mim. Já aconteceu o teu cliente te cobrar? De você não ter postado uma foto, ter postado de outros clientes e não ter postado a foto dele? Já aconteceu? Deixa eu ver aqui. Já. Então. Isso acontece com muita gente, sabe por quê? Porque o cliente ele tem um senso de pertencimento, ele quer pertencer àquilo. Então, mostrar como adquirir o seu serviço proporciona a sensação de fazer parte de um grupo exclusivo e seleto. Quando eu falo o meu pessoal da minha mentoria, os meus alfas, quando eu mostro o meu colar alfa aqui, olha, meu colar alfa, que só o pessoal da mentoria alfa tem acesso quando eles batem as metas, isso é senso de pertencimento. Isso é fazer parte de uma comunidade exclusiva. Um exemplo aqui, faça parte da comunidade de empreendedores de sucesso que estão transformando seus negócios com o nosso serviço. Faça parte da Mentoria Alfa, uma comunidade de empreendedores, empresários que estão fechando contratos lucrativos todos os meses, fechando serviços de alto valor. Olha só. Ou então tenha acesso exclusivo ao Falar Alfa, que é exclusivo. Isso é senso de pertencimento. Vez ou outra, chega alguém e fala assim, Jéssica, eu quero esse colar. Eu digo, não, isso aqui é exclusividade dos meus mentoreados da Alfa. Por quê? Senso de pertencimento.
E eu não estou falando aqui de coisa física, como falar. Eu estou falando de você criar coisas, elementos, onde o teu cliente ele diga assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero fechar com ela. Com muito ciúme. Eu quero fechar com ela porque eu quero isso para mim também. Eu quero aparecer nessa página, eu quero esse colar, eu quero fazer parte do case de sucesso. Eu tenho pessoas que chegam pra mim, Jéssica, um dia eu vou ser uma pessoa que tu vai colocar o depoimento meu ali numa aula tua. E eu disse, eu tô esperando. E eu tô querendo. Mas 50% vem de mim, os outros 50% vem de ti. Então, eu tô fazendo o meu, faz o teu também. Senso de pertencimento. Isso é um gatilho emocional. Outro gatilho emocional são benefícios emocionais. Ou seja, você vai destacar os benefícios do serviço que estão diretamente ligados às emoções do teu cliente, como alegria, confiança, realização pessoal, dentre outros. Então, por exemplo, sinta a satisfação de conquistar clientes de forma consistente e se tornar uma referência no seu mercado. Olha só, qual é a emoção do meu cliente? Satisfação de conquistar clientes de forma consistente. É a satisfação de eu estar fazendo e meu cliente está chegando. Tornar uma referência no meu mercado. Todo empreendedor, isso faz parte da ganância. Eu não estou falando daquela ganância de forma negativa, tá? É de você querer algo. É de você querer ser uma referência. É de você querer ser visto como uma referência na sua cidade, no seu estado, na sua área de serviço. Então você vai se tornar uma referência no seu mercado. São benefícios emocionais. Eu tenho o benefício do din-din na conta, por quê? Eu já te mostrei, por exemplo, aqui na necessidade e na segurança, os alunos meus que fecharam o contrato, que fechava 180, hoje fecha 4.500, aqui fechou um contrato de 6.100 reais, aqui já fechou mais de 10K, que fechou um contrato de 10 mil reais, aqui fechou 25.500 reais em contrato. Essa é a segurança, a necessidade de segurança. Mas, no outro gatilho emocional, eu mostro que, além de conquistar o valor financeiro, aplicando o método, a pessoa tem a satisfação de conquistar clientes de forma consistente e se tornar uma referência no mercado. Deu para entender? Pegou aí? Pegou? Me diz aí se pegou sim ou não. Sim ou sim. Fala aí para mim. Jéssica, vamos incluindo na conversa, certo? Ou na proposta. Na conversa, tá, Rejane? A tua proposta, ela já tem que ser uma proposta com copy de vendas, tá? Isso aí vocês encontram dentro da coleção Alfa, tem lá a minha proposta de impacto, versão para celular, versão para computador, tem tudo lá, já com uma copy bonitinha de vendas lá, a estrutura da copy de vendas. Agora, isso que eu estou passando para vocês aqui é para a conversa no WhatsApp. Isso aqui é para ser usado antes de ser encaminhado o orçamento, antes de enviar a proposta para o cliente. Porque quando o teu cliente receber a proposta, você já trabalhou todos os gatilhos emocionais com esse cliente. Você já disse, por exemplo, aqui na escassez, que você só atende um serviço por final de semana. Você já despertou a curiosidade do método que você utiliza. Você já mostrou a segurança que esse cliente que ele vai ter ao contratar a tua empresa. Você já mostrou que existe uma comunidade exclusiva para quem fecha aquilo. E você já colocou os benefícios emocionais desse cliente. A hora que você encaminhar a proposta para esse cliente, ele vai dizer assim: caramba, ela cobra muito barato. Ela cobra muito barato por tudo que ela entrega. Entendeu? Então, quando a tua proposta, quando tu enviar a proposta para o teu cliente, já é assim, só para o cliente falar assim, onde eu assino? Cadê o Pix? Me manda o Pix. E aí passa o Pix. Certo? E aqui, no quarto segredo, no quinto segredo, é fechar o contrato de forma persuasiva no WhatsApp. E aí, Jéssica, como é que eu faço isso? Aqui você precisa conduzir a negociação com confiança. Precisa passar o orçamento com confiança. Você precisa lidar com as objeções e criar um senso de urgência para incentivar o fechamento. Jéssica, como eu vou fazer isso? O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, você vai antecipar e abordar essas objeções com antecedência. Então, você vai antecipar as objeções que possam vir, né? E você vai abordar essas objeções com antecedência antes mesmo de chegar. Então, qual é o detalhe aqui? Você vai identificar as objeções mais comuns que os teus clientes costumam ter em relação ao teu serviço. Você vai antecipar essas objeções e vai abordar essas objeções de forma proativa nas suas mensagens, tá? Por exemplo, calma, vou já te explicar. E você vai fornecer informações relevantes e argumentos convincentes para dissipar as preocupações do cliente antes mesmo que elas surjam. Jéssica, trouxe um exemplo? Trouxe um exemplo. Olha só um exemplo, e aqui eu estou usando até gatilhos emocionais nesse exemplo de contorno de objeção. Olha só, eu sei que uma das preocupações comuns é o investimento necessário que você precisa fazer na hora de contratar a minha mentoria. Mas é por isso que eu gostaria de ressaltar que o nosso serviço oferece um retorno significativo. É por isso que eu gostaria de ressaltar que a mentoria ela te traz um retorno significativo, onde você pode ser capaz de recuperar o investimento em curto prazo. Como é que eu estou dando essa garantia para o meu cliente? Eu já mostrei lá em cima, através de depoimentos, de resultados, de tudo, que eu sou capaz disso. Então, eu coloco aqui, eu sei que uma das preocupações comuns, isso aqui, gente, é um script, um roteirozinho,
Apenas como exemplo, tá? Essas palavras aqui, elas têm que ser adaptadas à tua forma de falar. Tu não pode pegar esse texto e jogar no teu WhatsApp do teu cliente, porque essa não é a forma que você fala. Essa forma que está escrita aqui, ela é a forma para ficar bonitinho no texto português correto. Mas a nossa fala, ela não é assim. Então, quando eu estiver escrevendo no meu WhatsApp, a minha fala, ela precisa ser de acordo com a minha fala falada, né? A minha fala escrita precisa ser de acordo com a minha fala oral, ok? Então, olha só, no exemplo aqui escrito, tá? Eu sei que uma das preocupações comuns é o investimento necessário. Por isso, eu gostaria de ressaltar que o nosso serviço oferece um retorno significativo, capaz de recuperar o investimento em curto prazo. Além disso, nós temos ótimas opções de pagamento flexíveis que se adequam ao seu orçamento. Então, aqui é um texto bem sério, né? Bem, o que é que eu posso dizer? Texto bem informal, né? Mas, por exemplo, vou transformar, só para você entender, vou transformar isso aqui para o meu trabalho, para a minha persona, por exemplo. Eu sei que uma das preocupações, eu posso até gravar um áudio, que fica mais legal, né? Posso colocar assim, Rejane, eu sei que uma das preocupações mais comuns na hora de entrar numa mentoria é o investimento que vai fazer, porque não é, eu sei que não é um investimento barato, né? Mas eu gostaria de colocar aqui para você que existe um retorno que a maioria dos meus alunos, eles conseguem recuperar o investimento no curto prazo, porque eu já coloco todas as técnicas, eu ajudo os meus clientes a alcançarem resultado tão rápido que o valor que eles investiram na mentoria, eles já conseguem recuperar isso em 2, 3 meses de mentoria. E, claro, tu não vai precisar se preocupar em fazer o pagamento desse valor todo de uma vez. Por quê? Existem várias formas de pagamento. Você pode fazer pagamento recorrente, sem comprometer o limite do teu cartão. Você pode fazer o pagamento parcelado em 12 vezes no cartão. Você pode fazer o pagamento à vista com preço diferenciado. Então, existem várias formas. Entendeu como eu coloquei a mesma frase aqui para tirar a objeção do valor? Deu para entender? Escreve aqui para mim se vocês estão entendendo aí, porque a gente está numa parte bem técnica aqui que vai fazer diferença na tua venda aí. Tá entendendo? Hã? Tá? Ótimo, que bom, que bom, que bom, que bom. E aí, a gente tem aqui as provas sociais e os cases de sucesso. Então, como é que você vai fazer? Você vai compartilhar depoimentos de clientes satisfeitos e estudos de casos ou resultados alcançados por meio do teu serviço. Aqui a gente está mostrando prova social, está mostrando os casos de sucesso. Essas provas sociais, elas ajudam a criar confiança e demonstrar o valor do teu serviço. Aqui, na hora de você demonstrar isso, você vai explicar como o teu serviço ele já beneficiou outras empresas, outras pessoas, outros clientes, destacando os resultados mensuráveis e tangíveis. Quantas vezes, somente nessa aula, eu já citei o resultado dos meus clientes? Quantas vezes? É aleatório? Apenas para eu dar uma informação? Não. É totalmente consciente que eu falo do resultado dos meus clientes. Totalmente consciente, ninguém é criança aqui. Todas as vezes que eu falo do resultado dos meus clientes, isso é totalmente consciente. Por quê? Porque eu sempre preciso mostrar as provas para que o meu cliente ele entenda que ele precisa do meu serviço. Todas as vezes que eu falo resultado de cliente, que eu falo que ele estava no ponto A e agora está no ponto B, que eu falo que ele fechava tanto, que agora fecha tanto, é porque é de forma totalmente consciente para eu mostrar um caso de sucesso. E você precisa aprender a dominar essa técnica de falar do resultado dos seus clientes. Como era quando ele não tinha contratado o teu serviço? O que ele sentiu depois que ele contratou? Depois que você executou o serviço desse cliente, como foi que ele se sentiu? O que ele falou para você? Esse cliente já tinha tido algum problema antes com outro profissional? Ele já tinha conhecido uma história antes de alguém, um amigo que fez um serviço com outro profissional que não gostou e você estava com medo de acontecer a mesma coisa? Ele estava com medo de acontecer a mesma coisa com ele, e aí você veio e prestou um excelente serviço e aí ele não passou por isso? Você precisa escrever. Você precisa falar. Você precisa colocar isso na sua comunicação, tá? Exemplo! Por exemplo. Exemplo, por exemplo, né? Recente, ó, mais uma vez, vou ressaltar para você que esse script aqui, ele está escrito, tá? Para é, é, formalmente, tá? Mas quando a gente coloca isso, a gente faz a adaptação. Posso pedir isso em depoimento? Pode e deve. Se você não tem depoimento, você já está perdendo dinheiro, já tem que pedir logo, tá? Então, olha só. Recentemente, um dos nossos clientes aumentou as suas vendas em 50% após aplicar as nossas estratégias. Essa é apenas uma das muitas histórias de sucesso que temos para compartilhar. Imagine o potencial do seu negócio ao implementar essa técnica. Vou reescrever isso aplicando a minha forma de falar. E eu já dei esse exemplo agora, né? Então, por exemplo, recentemente, um dos meus alunos aplicou um funil estratégico e fechou 25 mil, 6 contratos, que gerou R$ 25.500 para ele, após aplicar a minha técnica de campanha semanal. E essa, a história desse cliente,
do AdWords, dar nome para meus clientes, é apenas uma das histórias que eu tenho, das várias histórias que eu tenho nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, de muitos alunos de sucesso que eu tenho aqui. Eu posso compartilhar outras histórias também com você. Então, imagina o potencial que você vai ter, imagina o potencial que o teu negócio vai ter implementando as minhas estratégias de venda, implementando o meu sistema de venda, né? Olha só como eu fiz. E olha que interessante, essa pergunta que eu estou fazendo para ti aqui, dando um exemplo, mas eu inconscientemente eu vou tocando aí na tua cabeça de dizer assim, a Jéssica está falando e parece ser para mim e eu preciso do acompanhamento mesmo. Eu quero a Jéssica comigo. Porque são gatilhos emocionais. A Regiane colocou no meu briefing para preparar o contrato. A última pergunta é: que fez nos escolher e fechar comigo? Você vai se surpreender com as respostas e um feedback maravilhoso. Boa, Regiane. Pode fazer isso na contratação, tá? E no formulário pós-execução do serviço. O serviço foi executado, manda um formuláriozinho, tá? O pessoal da Mentoria Alpha tem ali o script de follow-up pós, mas manda um formuláriozinho para o cliente perguntando o que ele achou do serviço, se ele recomendaria o serviço para alguém. Pergunta ali se esse cliente... Faz perguntas para o teu cliente. O feedback é maravilhoso, o teu cliente ele tem para falar. E o melhor momento de pegar depoimento do teu cliente é no momento em que o orçamento foi executado, tá? Então, olha só. E outra coisa é utilizar senso de urgência, né? Você vai criar uma sensação de urgência e motivar o cliente a tomar uma decisão rápida. Então, você vai destacar os benefícios ou as ofertas de tempo limitado que estão disponíveis apenas para aqueles que fecharem o contrato dentro de um prazo determinado. Exemplo, como forma de incentivo, mais uma vez, lembrando que esse script está escrito de forma formal e vocês precisam adaptar a linguagem de vocês, tá? Como forma de incentivar a ação imediata, estamos oferecendo um bônus especial para os 10 primeiros clientes que fecharem contrato essa semana. Não perca essa oportunidade única de obter um acompanhamento personalizado sem custo adicional. Vou te dar um exemplo na prática, por quê? Vou te dar um exemplo na prática já já, olha só. Atenção, tá? Você precisa se lembrar de adaptar essas técnicas ao seu serviço e ao perfil do seu cliente ideal. Ouça atentamente as objeções que surgem durante a conversa no WhatsApp e responda de maneira empática. Às vezes o cliente ele só tem uma dúvida pequena. Teve uma aluna minha da mentoria que uma cliente chegou para ela e ela mostrou os benefícios, ela mostrou tudo. Aí a cliente mostrou as formas de pagamento, a forma à vista e a forma parcelada. E a cliente falou assim: ah, então eu posso parcelar e pagar só depois do serviço? Ela disse: não. Ela disse: não, porque eu entendo que parcelado é depois do serviço. Ela disse: não, tem que ser parcelado até a data da execução do serviço, tem que ser pago. Aí a cliente, aí ela pegou e já falou assim: ah, eu não quero essa cliente, não. Eu não quero essa cliente porque ela vai me dar trabalho, tarará, tarará, tarará. Eu sei que foi para cima, foi para baixo, ela bateu o pé, mas foi empática com essa cliente. Não demorou muito, essa cliente voltou, foi e pagou para ela. Fechou um bom contrato, pagou. Cliente maravilhosa. Às vezes a gente não é empático com o cliente e às vezes é só uma dúvida mesmo do cliente. Não é que ele seja arrogante, não é que ele seja, não é que ele esteja querendo fazer graça com a tua cara. Às vezes, esse cliente ele só não entende mesmo. Então a gente tem que entender quais são as objeções desse cliente, ser empático, fornecer informações relevantes e soluções que atendam às preocupações específicas do cliente. Por quê? Quando você aplica essas técnicas, você é capaz de superar as objeções e fornecer respostas convincentes para conduzir o cliente para um próximo passo, aumentando as suas chances de fechar o contrato. Quero ouvir de vocês. Efetiva. Quero ouvir Deu para entender aqui como é que a gente cria mensagens persuasivas? Ficou alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Quando vocês estão escrevendo, deixa eu te falar agora aqui qual é o próximo passo. Eu te mostrei aqui a arte de dominar as mensagens no WhatsApp. É muito mais do que um roteiro. Você precisa saber como dominar essa arte de vender pelo WhatsApp. Então, Jéssica, como é que eu posso deixar isso de forma mais completa? Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te apresentar agora o meu novo treinamento, que é o Mestre das Vendas de Serviço pelo WhatsApp. Jéssica, como é que é esse treinamento? E por que que tu criou esse treinamento? Eu já te falei que eu sou especialista em vendas de serviço de alto valor e eu tô aqui para compartilhar com vocês essa oportunidade que é imperdível. Então, olha só. Imagina que você pode transformar as suas conversas no WhatsApp em contratos lucrativos. Com esse treinamento do Mestre das Vendas no WhatsApp, você vai poder alcançar esses resultados sem esforço, sem precisar dar desconto, sem perder os clientes valiosos. Eu estou aqui para te mostrar isso. Ao longo desses 14 anos que eu tenho como experiência em vendas de serviços, eu já passei por inúmeras dificuldades. Assim, se eu fosse te contar aqui, não tem muita história. Cada aula que eu faço é uma história diferente que tem para contar. Mas eu aprendi nesse tempo algumas estratégias que são poderosas para
me permitir fazer vendas pelo WhatsApp e elevar o valor do meu serviço, porque, como eu já falei, eu comecei vendendo meu serviço por R$ 300 e hoje eu consigo vender ele aí por 7.000, 7.500, R$ 8.000. Então, eu quero compartilhar contigo esse conhecimento e te ajudar a alcançar contratos lucrativos e a fechar contratos lucrativos, certo? Então, olha só, deixa eu voltar aqui compartilhar na minha tela. Eu vou te apresentar agora o treinamento mestre das vendas em serviços pelo WhatsApp, tá? O que acontece? Esse treinamento ele foi cuidadosamente desenvolvido para prestadores de serviços, profissionais liberais e mentores como vocês aí, que desejam se destacar da concorrência e fechar contratos lucrativos. Através dessas técnicas comprovadas com as estratégias de alto impacto, você vai conseguir transmitir o verdadeiro valor que oferece para os seus clientes e superar as objeções com facilidade. E eu quero te contar um segredo, que é um dos maiores diferenciais desse treinamento é a abordagem que eu utilizo no WhatsApp. Deixa eu te mostrar aqui. O que você vai aprender nesse treinamento? Você vai aprender como passar o valor pelo WhatsApp e ganhar tempo. Como transformar os teus clientes em verdadeiros interessados em fechar negócio. E não é só isso. Alguns dos benefícios que você vai ter ao participar do treinamento incluem técnicas avançadas de vendas pelo WhatsApp, todas testadas e comprovadas para conquistar contratos lucrativos. Você vai aprender a lidar com as objeções e superar todas as barreiras que impedem você de fechar negócios valiosos. Você vai se tornar um especialista confiável na sua área, se destacando da concorrência e conquistando a confiança do teu cliente. E você vai ganhar mais tempo e eficiência ao utilizar o WhatsApp como uma poderosa ferramenta de vendas, certo? Olha só, olha o que essa cliente aqui ela fala. Eu estou muito feliz, ela coloca aqui, gente, bom dia, eu estou muito feliz. A Jéssica disse para passar o preço pelo WhatsApp, acho que não dá para enxergar aqui, está muito pequenininho, para passar o preço pelo WhatsApp, porque ganhamos tempo. Aí ela coloca, agora todos os clientes que vêm até mim é para fechar. Sábado fechei 2 clientes, domingo fechei mais um. Estou vendo a diferença, já fiz muitos cursos, mas o seu foi o único que eu vi resultado. Por quê? Porque é direto ao ponto. E nesse treinamento, eu vou te mostrar os 4 roteiros de venda. Quais são os 4 roteiros? O primeiro é o roteiro de vendas para apresentação direta no WhatsApp. Sem reunir com o cliente, como fazer a apresentação diretamente pelo WhatsApp. O segundo é o roteiro de vendas com a apresentação da proposta de impacto. O terceiro roteiro de vendas é com a apresentação em reunião, seja ela presencial ou online. E o roteiro de vendas com vídeo de apresentação inicial. Olha só, vou te mostrar o roteiro de vendas com vídeo de apresentação. E esse quarto roteiro aqui, ele é exclusividade da Mentoria Alfa. Mas você que entrar nesse treinamento no Mestre das Vendas pelo WhatsApp vai ter acesso a esse roteiro. Então, o que você vai fazer agora? Você não vai mais perder tempo. Se você está cansado de fazer cursos que não te trazem resultados, você tem um exemplo aqui dessa minha aluna que já colocou, já aplicou e teve resultado, fechou 3 contratos no final de semana, aplicando as estratégias de venda pelo WhatsApp. O que você vai fazer agora? Você vai tocar no botão que está aqui. Se você está assistindo gravado, você vai tocar aqui no botão abaixo. Ou se você está aqui ao vivo na sala comigo, o Nil vai colocar agora aqui o link do Mestre das Vendas pelo WhatsApp, certo? E você vai garantir a sua vaga agora mesmo nesse treinamento e vai transformar as suas conversas em contratos lucrativos e alcançar o sucesso que você merece. Eu estou muito ansiosa para ajudar você a alcançar novos patamares nas suas vendas e eu te espero aqui dentro do treinamento. Então, vem agora, toca nesse link que está aqui para você entrar no treinamento Mestre das Vendas pelo WhatsApp. Tá certo? Vou dar uma pausa aqui para poder tirar as dúvidas de vocês.